Boa noite a todos e a todas. Estamos ao vivo, estamos online para mais uma atividade aqui pela página da Dufimat. E nessa noite nós vamos discutir um tema absolutamente urgente, que é a autonomia universitária. Mas antes de chamar os convidados e de falar um pouco mais dessa live, eu queria dar alguns informes aqui da diretoria. Um deles é com relação à nossa frente, né, a Frente Popular em Defesa dos Serviços Públicos e de enfrentamento e de solidariedade no enfrentamento à Covid-19. Nós recebemos na semana passada, numa parceria com a Ação de Cidadania, uma doação de cestas básicas. Elas estavam na Dufimat, uma doação de 20 toneladas de cestas básicas. Nós já fizemos a distribuição de quase tudo, atendemos a vários grupos assim vulneráveis assim aqui do estado. Uma outra coisa é que no último sábado nós estivemos pela frente também lá no bairro Terra Prometida, e lá nós tivemos uma ação múltipla assim com vários profissionais. Nós tivemos médicos lá fazendo atendimento, e também nós levamos produtos de limpeza e também máscaras, essas coisas, e continuamos com o diálogo lá naquela comunidade. Um outro informe é que amanhã nós teremos uma plenária aqui pela Dufimat, uma plenária que vai discutir, vai fazer uma análise de conjuntura, e uma outra coisa é discutir a questão de eleições para reitor. Agora, sobre a nossa live diretamente, hoje nós vamos discutir autonomia universitária, e como eu disse no início, esse é um tema absolutamente urgente. Por quê? Porque a universidade ela vem sofrendo ataques, particularmente do ano passado para cá, alguns explícitos demais, como, por exemplo, o Futurice, que foi motivo de um grande enfrentamento no ano passado e também culminou com uma assembleia universitária, uma assembleia histórica universitária. Nós também tivemos, na véspera do Natal, a edição da MP 914, que tirava do processo aposentados, que dava a possibilidade de que o reitor escolhesse dirigentes de unidades sem consulta e tal. E uma outra coisa foi a MP 979, de dias atrás, que dava ao ministro a possibilidade de escolher reitor de universidade sem consulta alguma às universidades. Hoje nós tivemos aqui a criação de um colégio eleitoral na universidade, com uma comissão que vai, pela primeira vez na história, ignorar um processo que é o da paridade, o sistema paritário entre as três categorias. Mas, enfim, a autonomia universitária é um tema que é muito caro para a universidade, é uma das razões de existência da universidade, é uma coisa que dá sentido, e por isso ela é uma coisa que, sem ele, a universidade ela meio que desaparece, porque ela perde a sua autonomia administrativa, a sua autonomia pedagógica e assim por diante. Para discutir esse tema, nós convidamos o professor Domingues. O professor Domingues ele é geólogo e é professor lá da Faculdade de Geologia, da FAGEL, e também a professora Cirlei, que ela é socióloga e professora de ciência política aqui da UFMT. Assim, o combinado aqui é que cada um vai falar 20 minutos inicialmente, e na sequência a gente abre para as perguntas que virão aqui no nosso chat. Então, também como combinado, o professor Domingues ele começará, e aí já de imediato eu passo a palavra para ele. Domingues, com você, 20 minutos. E obrigado, eu agradeço, eu esqueci de agradecer, agradeço aos dois por aceitarem o convite de estarem conosco aqui nesse trabalho. Domingos, com você. Vamos nós, então. Boa noite para todo mundo. E, realmente, a discussão da autonomia é uma coisa extremamente séria, grave, e que a maioria das universidades de fora, principalmente as mais antigas, não, do tipo a Sorbonne, Bolonha e outras, já tem isso há séculos, né? A nossa universidade só tem um século, né? Foi mais ou menos em 1920 a primeira universidade. Quer dizer, a autonomia, o tempo é extremamente curto, vou tentar fazer espaço, pelo menos alguma provocação para a gente discutir. Sem a autonomia, a universidade perde toda a sua legitimidade científica, na medida em que ela vai ser controlada, pode e será controlada por outros interesses. Um exemplo, né, que a gente tem visto em alguns locais já pelo mundo afora. As petroleiras forçando a barra para dizer que não há mudanças climáticas. Aqui nós não poderíamos ter situações do tipo a indústria química dizendo que o veneno que eles vendem para a agricultura não tem problema. Aliás, eles já tentam fazer isso, né? Não só aqui, como em outro lugar.
Quer dizer, sem autonomia, a produção do conhecimento fica totalmente comprometida, né? Até porque o saber, o conhecimento que a universidade produz, não é um saber revelado, não é? Quer dizer, a questão da ciência, ela não tem exatidão, né? Ao contrário, isso significa, portanto, que sempre ela vai estar podendo, vai modificar as posições, vai avançar, e isso incomoda. Incomoda principalmente o Estado, as igrejas do passado, hoje menos, porque não querem que a gente pense, não querem que se faça crítica a coisa nenhuma, muito menos a construção do conhecimento. Então, isso corta qualquer possibilidade de avançar, né? Então, não é apenas a garantia da liberdade de cátedra, como se utiliza essa expressão, mas também toda essa situação que se configura. Muito bem. No nosso caso, a universidade é jovem. Em todas as constituições anteriores a 88, a questão da autonomia não aparecia, né? Porém, depois do golpe militar de 64, e as situações foram se acirrando, aí veio o AI-5 em 68, o decreto 477 em 69, janeiro de 69, a reforma universitária, aí foi havendo uma pressão de tentar destruir um pouco que já se tinha da universidade naquele momento, ou, se não destruindo, levando ela para um outro caminho. Muito bem. Claro que ao longo desse tempo, também havia reações, e no mundo acadêmico isso aconteceu bastante, né? Não por acaso nós tivemos muitos colegas professores, técnicos administrativos, alguns estudantes que foram caçados, desapareceram e vai para aí afora. No caso nosso, dos professores, no final dos anos 70, a gente conseguiu criar a Associação de Docentes, né? A antiga ANDES, porque nós não podíamos, os servidores públicos não podiam ter sindicato, não podiam ser sindicalizados. Então foi criado, demos um bypass e criamos a Associação Nacional de Docentes. Os técnicos criaram a FASUBA. Muito bem. Com a Associação Nacional de Docentes, que não era um sindicato, mas tinha duas vertentes importantes. Uma era a construção de uma universidade com um nível de qualidade mínimo para todo mundo, para todas elas. E um projeto de universidade, discutido, inclusive, à época, com a Associação Brasileira de Imprensa, com a antiga SBPC, com a Academia Brasileira de Ciência, e no nosso meio também, para tentar avançar. E, numa outra vertente, a organização interna da universidade, a carreira docente e a democratização da universidade e na universidade. E quando se fala de democracia, não é só na universidade, lá dentro da universidade, também do acesso, né? Bom, com isso, a gente foi conseguindo ter alguma perspectiva. Até que, no final dos anos 70, 79, 80, o ministro da Educação era Eduardo Portela, o professor Eduardo Portela, que era da UFRJ e foi indicado ministro no governo Figueiredo. E havia já uma greve, movimentações de professores, etc. E tal. E o governo militar quis que ele cortasse a cabeça da turma, acabasse com a greve. E aí ficou famoso porque ele disse, à época, que ele não era ministro, que ele estava ministro. E não demitiu, não partiu para a repressão. Aí, creu nele, cortaram o professor Eduardo Portela. Bom, nesse período aí, que tinha também, então nós já tínhamos construído uma proposta para a Universidade Brasileira, corria também dentro nesse período nos anos 80, já na primeira metade dos anos 80, uma emenda à Constituição, a emenda constitucional do senador Calmon, que previa que fosse destinado para a educação cerca de 12% do orçamento. Isso foi engrossando, muito bem. Veio o processo constituinte, foi convocada a Constituição, e aí nós e outras entidades entramos, outras entidades de educação, para disputar, para discutir, para fazer valer a possibilidade de construção da autonomia
na universidade. Fosse concedida à universidade também a autonomia dentro dos limites da Constituição, para não ficar... Havia também uma outra bandeira importante à época, que era verbas públicas exclusivamente para a educação pública, né? Bom, até a Dufimate saiu na frente, nós tínhamos um cartaz, à época tinha um nó, foi um cartaz muito bonito, criado pelo Vladimir Dias Pino, que ajudou a puxar essa luta. Muito bem. E aí, durante o processo constituinte, o que aconteceu? Acabou sendo contemplado por uma ação de alguns dos movimentos, de dois professores que foram importantes à época, o reitor da UFRJ, o professor Horácio Macedo e o professor Cristóvão na UNB, que rodaram o Brasil com a camiseta do 207, né, para tentar conseguir que fosse concedido uma autonomia didático-científica para atender as atividades fins da universidade e administrativa de gestão financeira e patrimonial, que corresponde à atividade meio. E foi isso que aconteceu. Muito bem. Mais do que isso, o artigo 206, que poucos falam e que pega para a educação como um todo, dentre outros, ele pega lá a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Tudo que não vai acontecer agora com essa famigerada flexibilização que resolveram mudar o dinâmico, mas não importa, né? A verdade é ensino à distância. É isso que vão fazer. Aliás, há uma nota hoje no jornal Valor Econômico, com a Associação das Particulares, IMEC, dizendo, bom, assim a gente quebra a resistência e depois o ensino nunca mais voltará a ser apenas presencial, como já era previsto. Prevê a liberdade de ensino, né? Que o pessoal tenta, cara, a escola sem partido, tentar quebrar, pluralismo de ideia, gratuidade, né? No ensino público, em todos os estabelecimentos oficiais de educação. Isso está previsto no 206. Depois isso é repetido na Lei de Diretrizes e Bases. Também é assegurado lá a questão da garantia do padrão de qualidade, né, para todo mundo, que é algo que a gente também defendia no projeto nosso para a universidade. Pois bem, promulgada a Constituição, o que aconteceu? As pressões das empresas da área de educação, as políticas, porque o Banco Mundial deixou de fazer de uma função apenas de banco e passou a formular políticas públicas em função lá do padrão ouro, que já tinha acabado, enfim, uma história um pouco mais longa que não dá tempo aqui, né, para a gente falar. Muito bem. Então, começaram a aparecer documentos, relatórios, com um receituário formatado dentro do Banco Mundial, dentro do Fundo Monetário Internacional, no antigo GATT, que depois vira a Organização Mundial do Comércio, em 95, onde a educação passa a ser tratada como uma mercadoria, tá? Como algo para que se ganhe dinheiro. E essas pressões começaram, então, junto com as ações que vieram do próprio governo brasileiro, começaram a atropelar a autonomia. E aí passou, os docentes, os técnicos, etc., passamos a ter que fazer um movimento de resistência para impedir isso. Lamentavelmente, não dá para dizer que os reitores, com as raríssimas exceções da regra, tenham feito a mesma coisa, né? Ao contrário, certo? Vou amolecer, vou ficar lá, enfim, não caminhou, né? Bom, por exemplo, para se ter uma ideia, o governo Collor e o governo Fernando Henrique apresentaram emendas à Constituição para tentar tirar a autonomia constitucional. Não conseguiram, né? No caso do Fernando Henrique, principalmente, as greves que nós, docentes e técnicos administrativos, fizemos em 98 e em 2001, é importante as pessoas que estão chegando aí agora na universidade, que nasceram depois de 80 e que estão chegando, seja docentes, seja estudantes, tenham claro por que ainda sobrou e o que sobrou da universidade foi produto dessas lutas, né? Então, com a greve de 98 e 2001, engavetaram as duas emendas, mas
com a reforma do Estado feita pelo Bresser, quanto tempo eu tenho ainda? Eu não marquei. Bom, com o plano de reforma do Estado, o que aconteceu? Houve uma mudança, né? Além das privatizações, etc., etc., os hospitais, os museus, as universidades, os laboratórios associados do CNPq que tinham sido criados, essas estruturas todas passaram a possibilidade, e a pressão começou a existir, de serem tocadas ou fazerem parcerias com as famigeradas OSCIPs, as Organizações Sociais de Interesse Público. Trocando em miúdo, as fundações de amparo à pesquisa do tipo a Unicelva da vida, tá certo? Isso para tudo quanto foi lado. Com isso, o governo queria fazer o quê? Dentro do receituário, que aparece num documento do Banco Mundial do início dos anos 90, que era acerca do ensino superior, foi o primeiro documento pesado que saiu, depois saiu um outro sobre como que a periferia, né, o terceiro mundo, nós aqui, deveríamos organizar a universidade. Aí esses documentos foram saindo e essas coisas foram correndo. Ou seja, a autonomia foi o tempo todo torpedeada. Se não bastasse isso, a emenda Calmon, antes da Constituição, que era de 12%, que durante a Constituição foi aprovado 18% para a educação, outro percentual da saúde, etc., o que faz o governo Fernando Henrique, repetido pelos demais depois? Criaram um negócio chamado Desregulamentação das Receitas da União, a famosa DRU, e comeram 20% no primeiro momento e chegou a 30% no governo Dilma das verbas que deveriam ser destinadas à educação. Detalhe, nenhum desses governantes cumpriram esse percentual constitucional. Nenhum deles. Então, o que acontece? Nós precisamos encarar essa situação da autonomia, principalmente com essa zorra toda que está aí, do negacionismo, o terraplanismo, a escola sem partido, essa situação toda que nós estamos enfrentando. E não ficar perdendo tempo com discussões do tipo, principalmente, já que nós pegamos de frente algo inédito, né, há pelo menos um século no mundo, ficar perdendo tempo em querer fazer ensino à distância, aquela discussão horrorosa de hoje de manhã da escolha de reitor, que também foi atropelado. A norma do Fernando Henrique é uma questão, a meu ver, inconstitucional, porque é infra-constituição e cabe à universidade decidir sobre isso. Detalhe, isso só não acabou sendo fechado devidamente, porque o professor Cristóvão, que foi ministro do primeiro ano do governo Lula, e tinha assumido o compromisso de fazer isso, ele, formalmente, teve numa audiência com a gente no antes da época, mas ele foi mandado embora, né? Foi defenestrado e não conseguiu, não deu tempo para fazer essa situação. O fato é que a situação que nós temos hoje nos obriga a pensar como restabelecer, como manter a autonomia da universidade. E, para fazer isso, nós temos que fazer uma discussão bastante grande, porque a universidade brasileira, nos anos 60, quando ela expandiu, ou começou um pouco mais tomar mais forma, né? O CNPq é dos anos 50, a CAPES é dos anos 50, o que aconteceu? Ela foi criada, tinha a expectativa de que, com as universidades, se atendessem, sem entrar aqui e fazer juízo de mérito, num programa desenvolvimentista de governo dos governos da ditadura, para fazer os atendimentos daquela época. Muito bem. Então, eles precisavam para energia, para telecomunicação, e vai por aí afora, material bélico, tudo, de gente, né, que não tinha disponível, tinha que se formar. Na minha área mesmo, teve uma campanha nacional de formação de geólogo. Não tinha geólogo no país, é uma coisa de maluco. Tinha uma ou duas escolas só. Né? Então, só para citar um exemplo para vocês. Muito bem. E aí, começaram, então, com essas práticas, começaram a reduzir a verba, porque não adianta nada você falar de autonomia e não ter um fluxo de dinheiro, né, de orçamento, garantido para que as universidades possam funcionar. Então, passou a ser, além de cortado e não cumprir os valores constitucionais,
começaram a fazer esses cortes, essas amarrações de liberação, contingenciamentos, emenda que nem a 95, e foi por aí afora. A reação da maioria das universidades acabou indo sendo o quê? De tentando dar um jeitinho no que não tinha jeito. Não é? Veja, aquele princípio de ensino gratuito acabou dentro das universidades, por exemplo, em relação aos cursos de especialização. Você não pode mais dar um curso de especialização se não for cobrado. Quer dizer, uma coisa fora, né, de qualquer coisa. Muito bem. E o conjunto de medidas que vêm sendo tomadas é para tentar romper essa autonomia e garantir que o governo se descomprometa com as verbas para a educação. Fizeram isso com a Lei de Inovação Tecnológica, depois ela foi aperfeiçoada no marco chamado Marco de Ciência e Tecnologia, ou Código de Ciência e Tecnologia, com a história de fazer inovação. Ora, a universidade não é local de fazer inovação. Agora, isso também acontece porque, nesse processo, o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia foi todo ele destroçado, porque era uma relação onde você tinha, digamos, entre a universidade e a empresa, o mercado, seja lá o nome que você queira dar, você tinha uma interface, tipo o quê? Tipo Embrapa, tipo INPE, tipo Laboratório do Síncroton, tipo IPT, tipo CETEC, enfim, tinha um conjunto que fazia essas pontes, né? A CEPEL, o CEPEL, a CEMPES, o CETEM, que são da Petrobras, da Eletrobras, do DNPM, hoje da Agência Nacional de Mineração, inclusive, eles ocupam espaço dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, não era que não tenha relação, não. Tinha, mas tinha essa interface, porque não cabe à universidade no processo de inovação. Patentes não é local. A universidade não é espaço para geração de patentes. Geração de patentes significa esconder os dados, né? Então, isso tudo é uma questão que nós temos agora que encarar. Fazer essa discussão e aí com esse o agravante de que não há um projeto estatal de desenvolvimento para o país. Eu diria, os próprios dirigentes universitários brasileiros, com raríssimas exceções, não sabem nem que projeto eles têm para a própria universidade. Basta ver o exemplo que nós vimos aqui nesses últimos 15 dias do comportamento dos nossos administradores frente à flexibilização, agora sobre a escolha de reitores, e assim vai. Quer dizer, mas essa é uma dificuldade que nós temos que enfrentar, sob pena de a universidade ir perdendo espaço, perdendo, digamos, respeito da própria população, porque não vai se sentir atendida, e aí vira o que virou o ensino básico, médio básico no Brasil. E vai ser lamentável se isso acontecer. Ou coisa pior, né? A utilização exacerbada das universidades para a produção de quinquilharias ou de situações que não é do espaço da universidade, não cabe à universidade. Então, ter autonomia significa que nós vamos ter que rediscutir isso tudo, como manter e como fazer à frente. Meu tempo acho que acabou. Então tá, depois a gente volta. Valeu, desculpa aí. Ok, Domingues, obrigado. E para dar continuidade, então, à nossa conversa, eu já chamo de imediato a professora Cirlei, que já foi apresentada no começo. Então, professora Cirlei, agora é contigo, você tem 20 minutos para a sua fala. Bom, boa noite a todos. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite. É sempre um prazer poder contribuir, né, com o nosso sindicato e principalmente com um debate mais amplo dentro da própria universidade onde nós trabalhamos. Eu vou falar, né, não vou diferir muito do que o Domingues já colocou, eu vou apenas, talvez, trazer de volta, né, com outros exemplos, questões que ele já pontuou. Mas eu gostaria, assim, de falar, né, dizer, assim, abrir a minha fala propriamente, dizendo que falar de autonomia universitária nesse momento, né, histórico que nós estamos vivendo, né, no país,
e particularmente aqui dentro da nossa própria instituição, como dizem, né, alguns, falar de corda em casa de enforcado, né, porque é uma situação bastante delicada e, além disso, bastante urgente, né, eu diria, né, o debate sobre a autonomia da universidade nesse momento, ele digamos, uma das questões, né, para além do problema sanitário que nós estamos vivendo nesse momento, ele ele se tornou também uma questão de tamanha urgência, dado o desmonte que a própria universidade no Brasil vem sofrendo, né? E como isso tem repercussões também muito particularizadas em cada universidade distribuída pelo território brasileiro. O debate sobre a autonomia universitária, eu vou reforçar aqui a ideia de que esse debate ele nasce juntamente com a própria história da universidade enquanto instituição social. Tá? Ele está na história, né? Ele perpassa toda a história da universidade como instituição produtora de conhecimento, produtora de arte, ciência, né? Já na modernidade. E ele se faz exatamente porque a universidade ela se coloca como uma instituição social, né? Em confronto com as regras e regulamentos, né, inicialmente, por exemplo, na Idade Média, com as normas e regulamentos do próprio Estado, da própria Igreja e do Estado do antigo regime, né? E isso faz com que a universidade, né, ela lute por criar os seus próprios regimentos, as suas próprias regras, a capacidade de se autorregular, né, a partir daquilo que a sociedade definia como função latente e premente da universidade como essa instituição que vai questionar o conhecimento vigente e vai, né, propor novas perspectivas de produção de novos conhecimentos. Então, a questão da autonomia, ela se liga fundamentalmente, né, à produção do conhecimento, né? Não é possível a gente pensar numa produção de conhecimento pungente, libertária, crítica, né, sem que a instituição possa ter essa liberdade de se autorreger, de se autorregulamentar. Tá? No Brasil, como o Domingues lembrou, primeiro, a nossa universidade, enquanto instituição social, ela é uma instituição muito tardia na história das universidades, não só comparando com a Europa, mas principalmente comparando com outros países aqui na América do Sul, na América Latina em geral, né? O nosso primeiro ensaio de universidade é a Universidade do Brasil nos anos 20, que praticamente não sai, né, do decreto, mas a implementação mesmo da universidade ela vai se dar nos anos 30, né, com a criação da USP e com a Universidade do Brasil no Rio de Janeiro, a USP em São Paulo e a Universidade do Brasil no Rio de Janeiro. Nós tínhamos, assim, né, algumas escolas isoladas, principalmente ligadas ao campo jurídico, ao campo das engenharias, pelo país afora, né? Em alguns centros urbanos, melhor dizendo, pelo país afora. Mas a universidade, mesmo como instituição, né, produtora de ciência, artes, tecnologia, ela é algo, né, muito recente na história brasileira. E nós nascemos atrelados ao Estado, né? Muito dependentes do Estado, né? É óbvio que, né, que uma educação pública, laica, ela tem, né, por
pressuposto até constitucional o direito, a prerrogativa de exigir que o Estado, né, como esse ente da sociedade, arque com o financiamento da instituição, mas não dando ao Estado a prerrogativa de interferir na gestão, na direção da instituição universidade. E nós, né, padecemos desse atrelamento, e mais do que um atrelamento, de uma subserviência desde as nossas origens, né, aqui no Brasil, né? Quando eu digo nós, quer dizer, a instituição universidade, né, padecemos dessa condição, né, de dependência e numa relação de muita subserviência em relação aos ditames do próprio Estado, né? E se não bastasse, né, sermos totalmente subservientes ao Estado, em tempos mais recentes nós nos tornamos estritamente subservientes ao mercado, né? Acho que é um outro elemento importante nas nossas reflexões sobre a luta pela conquista da autonomia, de fato, né, nas universidades. Lembrando que o Domingues já falou, né, a Constituição de 88, né, nesse artigo, especialmente no artigo 207, ela estabeleceu, né, formalmente o que seria, né, o direito à autonomia às universidades em geral, né, e como as universidades públicas, elas, né, poderiam gozar dessa prerrogativa, né, pensando, né, na nossa liberdade de pesquisa, portanto, na nossa condição essencial, né, de instituição produtora de conhecimento e difusora, né, não só produtora, mas também produtora e difusora de conhecimento, pensando, né, aquilo que ficou mais conhecido, né, como a nossa autonomia para pesquisa, a nossa autonomia em relação ao que a própria Constituição definiu como sendo, né, a liberdade, né, didático-científica das universidades, né, além da liberdade didático-científica, né, que tem a ver com a nossa capacidade de formular os problemas essenciais de pesquisa, eleger os nossos métodos de pesquisa, os processos de aferição e de validação do próprio conhecimento, tá? Esse é um aspecto, né? É um item importante da nossa autonomia e que, em certo sentido, algumas universidades mais, outras menos, né? A depender, né, exatamente da sua capacidade de compreensão política desse direito, elas avançaram mais ou avançaram, né, ou não avançaram tanto nessa direção, tá? O outro aspecto importante, né, da autonomia, né, digamos assim, aquilo que constitui os princípios fundamentais da própria autonomia, né, além dessa liberdade didático-científica, está a nossa liberdade administrativa, né? A nossa liberdade administrativa, por exemplo, né, aqui na UFMT, a gente está discutindo, né, como é que vai ser a escolha, né, do próximo reitor, né? Como é que se dará a sucessão do próximo reitor, né? Por um bom tempo, né, nós podemos usar dessa prerrogativa de fazer uma consulta pública à comunidade acadêmica, né, envolvendo os 3 segmentos, professores, estudantes e corpo técnico da própria universidade, para, né, debater com os candidatos o seu projeto para o UFMT. E isso
né, foi uma prática que se estendeu, né, ainda antes da Constituição de 88, por várias, né, eu diria por todas as universidades públicas do país, né. Então, e nesse momento, né, nós estamos assistindo, assim, quase que meio imobilizados, né, a desconstrução desse direito, dessa conquista, né, que os segmentos obtiveram, né, tempos atrás. A gente imaginava que esse direito era um direito altamente, já plenamente consolidado, e não fizemos, né, mais reflexões sobre o próprio processo e os instrumentos, os mecanismos que nós teríamos que rever e às vezes, adotar para poder garantir, né, que efetivamente os nossos dirigentes nas universidades, né, viessem, né, fossem escolhidos a partir de processos democráticos, efetivamente, né, entendendo por isso, né, entre tantas coisas, o direito, né, a debater, né, o projeto desses candidatos para a própria universidade, a compreensão acadêmica desses nossos dirigentes, os seus pressupostos de administração e direção da própria instituição. Então, essa liberdade administrativa aí, né, essa autonomia administrativa, eu só peguei esse exemplo mesmo da escolha dos dirigentes, mas lá atrás a gente falava, né, em elaborar a autonomia, ela se baseia fundamentalmente, né, nessa capacidade de criar leis, regulamentos próprios para se autogerir, né, e nós, né, parecemos assim que cumprimos a cartilha que vem do MEC ou, né, dos agentes, de outros agentes que financiam a própria instituição, sem muita reflexão acerca das implicações disso, né, na nossa liberdade de pesquisa, na nossa liberdade de cátedra, na nossa liberdade de ensino, né. Vejo muito, por exemplo, o debate sobre a flexibilização como alguma coisa, assim, muito ancorada nessa necessidade de cumprir, sabe, o calendário formal, né? A gente tem que fechar o semestre letivo, a gente tem que fechar o ano letivo, a gente tem que cumprir uma grade curricular já pré-definida, né? Num contexto de absoluta... como é que eu posso qualificar esse momento, né? De absoluta instabilidade em relação a tudo que nós vínhamos fazendo e precisamos fazer nesse contexto. Eu acho que sim, a universidade ela tem que criar mecanismos, né, de se ver e de pensar qual é o seu papel para ajudar, inclusive, a gente a sair dessa crise sanitária nos níveis em que ela se coloca para a gente. Mas não é isso que está posto no debate sobre a flexibilização, né? O debate que está posto, até onde eu acompanhei sobre a flexibilização, é um debate muito, muito preocupado, única e exclusivamente, com essa, né, com essa questão burocrática, né, do calendário escolar, sabe, do cumprimento de grades curriculares, de diplomação dos estudantes dentro de um período do ano civil, né? Então, são preocupações muito pequenas, perto das necessidades e dos problemas que a própria sociedade está enfrentando nesse momento. E isso denota, né, uma necessidade de dar respostas aos órgãos, né, que, de alguma forma, limitam a própria autonomia da universidade, limitam, retiram a própria autonomia da universidade, né? E um outro aspecto importante também que eu gostaria de destacar, né, que o Domingues também
tocou é a questão do financiamento, né? Não dá para falar em autonomia. Quem não tem autonomia financeira não consegue ter autonomia didático-científica, tá? Não consegue ter autonomia administrativa. Tá? A autonomia, o financiamento, discutir a universidade, a autonomia na universidade significa, dentre tantas questões a serem discutidas em relação ao modelo de universidade que nós temos, o financiamento na universidade. Tá? Voltando ao caso das nossas universidades como universidades públicas. Ora, se a educação é um direito de cada cidadão e um dever do Estado, quem tem o dever de financiar as universidades públicas, fundamentalmente, é o próprio Estado, mas não da forma como a gente vem sendo financiado. Primeiro, né, sem fontes próprias de recursos para o financiamento da universidade, sem autonomia financeira. Por quê? Porque se nós ficamos condicionados aos repasses do próprio MEC, né, a uma ou outra emenda parlamentar, tá? Quando a sociedade civil, né, os agentes da sociedade civil, principalmente, né, as grandes empresas, que na verdade são quem tem recursos para poder financiar programas, atividades nas universidades, elas os fazem, né, através de inúmeras exigências que retira da universidade a sua competência intelectual, a sua competência científica, a sua competência acadêmica, e condiciona o resultado das pesquisas que ela realiza aos interesses dos agentes financiadores. Então, não se pode falar em autonomia nesse caso. E cada vez mais o que a gente observa é o Estado, né, retirando, né, cada vez mais, né, aquela parcela já muito insuficiente de recursos destinados à universidade e nos colocando, né, na interface de negociação com o mercado. Olha, essa relação ela não é uma relação equitativa, sabe? A correlação de forças entre alguém que não tem dinheiro e alguém que tem dinheiro, né? Pela própria experiência do senso comum, a gente sabe que é uma relação absolutamente desigual. Né? Esse agente financiador, ele só financia se efetivamente ele puder, né, ficar com o produto daquilo que ele financiou, né, do resultado da pesquisa que ele financiou, do curso que ele ajudou a manter, né? Infelizmente, no Brasil, né, as nossas elites nunca tiveram senso público, né? Eu me lembro de uma frase muito forte do Mário de Andrade, que as elites no Brasil, quando muito, ele não falava elites, ele falava os homens ricos no Brasil, quando doam alguma coisa, doam para a Santa Casa, e olha lá, né? Nunca doam para a cultura, né? Para ações, né, no plano da ciência, da cultura. Então, essa situação ela não se modificou, muito pelo contrário, eu acho que ela ficou mais exacerbada ainda, né, do que em tempos passados. Então, são esses aspectos todos aí que eu penso que nós devemos aprofundar, né? Não dá para falar em autonomia se efetivamente a gente não tem autonomia, né, financeira, se nós não temos fontes de financiamento que não cerceiem, né, a liberdade de pesquisa, a liberdade de cátedra e a liberdade, inclusive, de direção e de administração da própria universidade. Eu não sei se já estou dentro do prazo. Ainda tenho quantos minutos? Acho que está concluindo, mas pode concluir, professora. Pode concluir. Tá.
Tá. Então, concluindo, né, são esses pontos assim que a gente traz aqui para o debate. Eu gostaria assim que, né, as perguntas viessem, porque talvez com as perguntas a gente possa ser mais objetivo em relação ao tratamento dessas questões. Né? No princípio, assim, essas são as minhas observações, né, para essa nossa pequena discussão aqui. Maravilha. Obrigado, professora Cirlei, mais uma vez. Agora nós vamos abrir um pouco para as perguntas, mas antes eu tenho algumas, talvez eu faça uma pelo menos, né? Primeiro eu queria, a partir do que falou a Cirlei e o Domingues, que é o seguinte, tem momentos, isso pode ser uma percepção apenas minha, aí vocês podem me corrigir à vontade, que não há problema. Existem momentos assim meio estanques, que aí essa palavra autonomia universitária aparece. Por exemplo, quando aparece um ente externo, como essas medidas provisórias, coisas como futuros, aí elas demandam que a gente se mobilize, porque tem um ataque explícito a essa coisa da autonomia. E aí, isso, claro, isso revigora, faz a gente, então, fazer uma luta e tal, em nome da autonomia. Mas, no cotidiano, a impressão que eu tenho, aí tomara que eu esteja bem errado, no cotidiano, a impressão que dá é que esse termo, autonomia universitária, ele meio que adormece e a gente segue com o nosso cotidiano como se nada tivesse acontecendo. E aí eu queria perguntar se o reflexo desse nosso cotidiano influencia no que historicamente vem acontecendo na perda da autonomia universitária. Aí eu vou dar exemplo desse cotidiano. A gente convive em paz, por exemplo, com trabalhadores em condições precárias. Para nós, a autonomia universitária é um direito, ou seja, está na Constituição, então é uma coisa que dá sentido à universidade e que, portanto, orienta o nosso trabalho, orienta a nossa pesquisa, orienta tudo, toda a vida acadêmica. Mas, por conta do que a gente vive na universidade, por exemplo, vive em paz com trabalhadores em condições precárias, como, por exemplo, os trabalhadores da limpeza. A gente convive em paz com uma produção alucinada. O que eu quero dizer grande parte dos trabalhadores, dos nossos colegas, vive em paz com uma produção alucinada de artigos, num cumprimento de metas desesperado, e que às vezes nem se dá conta da loucura que é essa, nem para pensar sobre o produto ou sobre o resultado do trabalho. Aí eu não sei o que é causa ou consequência, não vou entrar nesse detalhe, mas o que eu quero dizer, o resultado das nossas práticas cotidianas, quando a gente pode dizer que está num tempo de calmaria, eu quero dizer, sem essas coisas explícitas como futuros, essas MPs que atacam diretamente a universidade, mas no cotidiano, se a nossa prática, ela ajuda, ou pelo menos assim, fragiliza essa coisa que é a autonomia universitária. Como eu disse, eu vou dar um exemplo assim, um pouco mais concreto sobre as trabalhadoras da limpeza, porque particularmente tenho muita... inclusive eu dei aula para algumas delas no ano passado, no curso de alfabetização. Agora, na universidade, nós estamos convivendo com o seguinte, as pessoas com mais de 60 anos da turma da limpeza, elas foram para casa porque são do grupo de risco. E aí foram chamadas uma a uma para fazer acordo com a empresa e serem demitidas. Então, são pessoas com mais de 60 anos que vão ficar sem trabalho. Então, isso dentro da universidade. E aí o que eu digo é o seguinte, a universidade, diante desse caos, diante dessa tragédia, ela pode passar em silêncio nesse processo, compreendem? Ela pode dizer que não tem nada a ver com isso. E aí, nesse processo que a gente vem, de um pouco de alienação do nosso trabalho, alienação do que a gente faz, se isso contribui, digamos, para essa perda um pouco do que é ter direitos. Olha, o ano passado, há 2 anos atrás, 2018, a gente teve, por exemplo, no coração da universidade, uma perspectiva de aumento do RU de R$1 para quase 10. Aí teve uma luta enorme Então, a gente convive com perda de direito diariamente. Elas são coisas violentas sobre as pessoas que estão do nosso lado. E aí isso gera um tumulto na universidade e que, nesse momento, a gente meio que perde, inclusive, o sentido do nosso trabalho. E aí eu queria ver, assim, um pouco o que vocês acham o reflexo do nosso trabalho, do nosso cotidiano, nessa perda de direitos, né? Para além dessas coisas que vêm de fora e que são muito violentas. Essa é a primeira pergunta. A segunda era, Domingos falou sobre a questão da ausência de projeto nacional.
não é? Então era como se a gente tivesse um pouco sem rumo, digamos assim. E aí eu queria ver o seguinte, Domingues, o fato da a gente não ter um projeto nacional, a gente não identifica isso e, portanto, a gente está uma espécie de à deriva, e, portanto, a autonomia universitária ela soa quase como uma utopia nesse processo. Ou seja, fica uma coisa distante da realidade, porque a gente não consegue vislumbrar para onde a gente está indo, ou seja, em que direção nós estamos caminhando, a serviço de quem está o nosso trabalho. Nesse sentido que eu queria perguntar como é que isso influencia na nossa perda da autonomia universitária. Não sei se eu fui claro, mas eu tinha essas duas inquietações para começar, e daqui a pouco eu passo as perguntas dos internautas. Agora talvez a Cirlei comece e depois o Domingues vai. Tá. Pode ser. A primeira coisa é o seguinte, você fez muitas perguntas dentro dessa observação. Eu vou dizer o seguinte, eu terminei minha fala falando que sem autonomia financeira não há autonomia didático-científica, né? Muito menos democracia, né? Quantos de nós conhecemos o orçamento da universidade? Acho que muito pouco, né? De nós, né? Não faz parte das nossas preocupações como docente conhecer o orçamento da universidade, muito menos como ele é distribuído na universidade. Então, esses exemplos que você citou sobre o RU, né, e sobre a questão dos serviços terceirizados aí, a precarização, né, inclusive, como a universidade, inclusive, contribui para nesse processo de precarização do trabalho, eu acho que tem uma articulação grande com o orçamento da universidade, porque esse orçamento ele não é definido por nós, né, professores, estudantes e servidores, né, nós o desconhecemos e não temos nenhuma ingerência sobre ele. Né? Então, se conhecêssemos o orçamento da universidade, talvez pudéssemos aplicar melhor, né, os poucos recursos que nós dispusemos nesse momento. A questão das trabalhadoras em que pese, né? Primeiro, para mim, eu acho que é exatamente essa, digamos assim, essa opção que a universidade fez pela privatização, né? Há muito tempo a gente discute, né, as várias formas de privatização. As pessoas, quando falam em privatização, sempre pensam naquilo que é o caricato da privatização, que é colocar uma faixa ali no muro, com a Fernando Correia, e vende-se. Não é isso, né? Há um processo que o sindicato, né, o ANDES, discutiu, já discutiu há muito tempo, e parece que as pessoas não compreenderam, né, não quiseram, aderiram, inclusive, a essa perspectiva, que é a chamada privatização por dentro, que acontece, né, com deixar de escolher os seus funcionários, né, os seus servidores em geral, né? Então, eu contrato uma empresa porque eu não quero ter problema com o servidor. Né? O dirigente da universidade, é muito melhor privatizar, né? Terceirizar esse serviço, porque eu não quero ter esse problema. Quer dizer, é uma dissociação, inclusive, é uma quebra daquela característica fundamental da universidade enquanto instituição social. Essa instituição ela só tem sentido se ela produzir conhecimento, difundir conhecimento que serve para resolver os problemas da sociedade. O desemprego, a precarização do trabalho é um problema social gravíssimo. Sabe? Então, na medida em que a própria universidade faz opção por, né, participar desse processo, né, de terceirização, de precarização do trabalho, na verdade, ela está abrindo mão, né, de uma das suas funções fundamentais enquanto, né, instituição que produz conhecimento para resolver problemas que a sociedade enfrenta. É a chamada privatização por dentro, né? Inclusive aquele recurso formal que vem lá do MEC, né, do governo, tá?
ele vai direto para a fundação de apoio, né? Privada de apoio, vamos botar esse adjetivo aí, marcar bastante esse adjetivo. Vai para a Unicelva e ela cobra para gerir esse dinheiro. Quer dizer, ele já é pouco e a gente não paga para gerir. Quer dizer, para mim é uma demonstração de uma capacidade dos nossos dirigentes de lidar com aquilo que com a prerrogativa que a Constituição lhe assegurou, sabe? Que é de ter autonomia financeira, que é administrativa. Então, ela né, para usar a palavra da moda, ela terceiriza isso também, né? Então, são várias questões, né, que eu acho que a gente pode pensar a partir dessa questão. E, por último, você está falando da alienação nossa, enquanto professores, né? Na verdade, a gente se tornou um funcionário público, a gente não é um intelectual, a gente não é um cientista, tá? Nós abrimos mão, inclusive, desta condição, que é fundamental para você fazer parte de uma universidade, né? Você se reconhecer como intelectual e como, né? Sobretudo como intelectual, independentemente da sua especialidade científica, tá? O intelectual ele tem o dever de pensar as questões para além da sua especialização técnica. E nós abdicamos disso. E nós não temos também autonomia de cátedra, nós não temos autonomia científica, porque nós estamos condicionados aos editais da CAPES, aos editais do CNPq, as regras da pós-graduação, que não são definidas por nós, são definidas lá, entendeu? As regras das fundações de amparo à pesquisa, né? Que também foi uma conquista, né? No bojo dessas conquistas que o Domingos enumerou, foi uma longa batalha para a gente fazer com que os estados onde as universidades se inserem destinassem parte, né? Dos impostos para poder ajudar a financiar a produção do conhecimento regional. E nós, né, não discutimos mais isso, né? Aqui no Mato Grosso, a gente inicialmente, me corrija, Domingos, se eu estiver errada, mas quando a gente conquistou, quando a FAPEMAT foi criada, me parece que o percentual era de 2%, e hoje eu nem sei quanto é, né? Na época que o Blairo foi governador, que aumentou, segundo dizem, a arrecadação do Estado, era muito dinheiro para ir para as universidades, para financiar pesquisa. Ele achava que era muito dinheiro, tinha lá, cortou mais da metade o que se destinava, né, para isso. Então, efetivamente, assim, a gente tem a autonomia como um pressuposto, tá? Só lançamos mão dessa, né, desse instrumento, desse dispositivo, quando a gente está profundamente ameaçado, como foi agora, né, com essas medidas provisórias, né, que recorreu-se ao Supremo. Mesmo assim, não foram todas as universidades que se manifestaram, foram as universidades que realmente, né, têm uma função mesmo, exercem papel de universidades, né, trabalha com a produção do conhecimento numa perspectiva mais universalizante, que correram atrás do prejuízo, né? E o Supremo se manifestou, né, por manter esse pressuposto, pelo menos formalmente. Perfeito, obrigado, professora Cirlei. Domingos, com você. Ok. Veja bem, a questão do reflexo do cotidiano. Bom, os nossos estudantes, as famílias não ganham mais do que o salário mínimo em meio, a maioria. E aos servidores terceirizados, se ganhar um salário mínimo é muito, tá certo? Agora, não há compromisso, o pessoal está fora do mundo, né? E não é só aqui. Basta ver as universidades, com exceção da Universidade Federal da Bahia e uma ou outra que não me ocorre agora, que partiram para discutir com a sociedade, abriram o espaço e não ficaram preocupados em fazer ensino à distância ou outras esculhambações. Quer dizer, não só não tem, como o pessoal está fora do mundo, completamente fora do circuito. Voltar ao tempo que os americanos já deixaram lá longe, o famoso publish or perish, publica ou morra. Quer dizer, é o fim da picada, certo?
Aí conseguiram criar uma nova ciência, cienciometria, que é um estelionato total. Quer dizer, eles ficam avaliando quanto que cada um pesquisa para saber quanto é que joga de dinheiro. Quer dizer, é muito louco. Então, se nós não revermos isso, não vai atender. Né? A universidade, lamentavelmente, ela está muito mais preocupada, ela entrou numa lógica de formar o que a professora Raquel Varela, lá da Universidade Nova de Lisboa, chamou de gorilas amestrados. Né? Pois é, gorilas amestrados são essas turminhas que ficam aprendendo a apertar botão, porque ao mercado, famigerado mercado, interessa apertadores de botão. Não é? Com as novas relações de trabalho que está aí, você precisa formar gente alienada, coisificada, e vai por aí afora. Não é? E, se possível, longe da gente, porque o pessoal não quer mais, estão conseguindo virtualizar o mundo real, é o fim da picada. Né? Então, o reflexo no cotidiano é isso que está aí. Né? No momento em que nós temos, inclusive, o acesso à universidade de alunos de famílias menos favorecidas, o tratamento que se dá é esse, quer dizer, é o fim, não dá, não pode continuar desse jeito. Né? A universidade, nesses termos, realmente ela está à deriva, porque ela também ficou perdida, tá certo? Já a construção que veio sendo feita da universidade da ditadura para cá, nós só temos 100 anos de existência da universidade, e a UFMT não tem 50, certo? Vai fazer 50, qualquer coisa assim, para se ter uma ideia, não? Então, o que acontece? Foram formatadas para atender um projeto que não era um projeto de interesse do país, era um projeto tripartite, capital internacional, capital nacional e o Estado bancando. Né? Aqui no Mato Grosso é típico. O PRODECER, o Programa de Desenvolvimento do Cerrado, veio para isso, né? Junto com a SUDECO. A SUDECO dizia assim, vamos acantonar o maior número possível de pessoas da região centro-oeste para depois empurrar para a Amazônia. Esse era o tratamento. Né? Bom, aí você acha que os cursos que trabalham nessa área estão fazendo o quê? Né? Veja, essa barbárie aí desse processo da flexibilização foi gestado de um dia para o outro aonde? Lá no curso relacionado a isso, na veterinária, zootecnia, coisa do tipo. Quer dizer, é uma coisa que não dá. Quer dizer, a universidade não está preocupada, a universidade como um todo, e a nossa ida. Né? Então, como fazer? Sabe o que a universidade está fazendo com a população agora, nesse tempo de pandemia danada? O tal do escritório de inovação tecnológica, aquela aberração, né, está fazendo um questionário, mandando um questionário para as empresas se informarem se querem trabalho, algum serviço da universidade. É o fim da picada. Quer dizer, de todos os aspectos, pedagógico, epistemológico, etc. O mundo está dizendo, o mundo está rachado. Né? Estamos tendo o privilégio de ver uma fissura que a gente só via contar na história, lá na Idade Média. E agora a gente precisa aproveitar, fazer essa discussão, trazer o alunado para a discussão, trazer a comunidade para a discussão. Nós não estamos fazendo, porque nós estamos a serviço de atender essas demandas. A própria associação do setor privado, que os documentos do MEC agora vêm tudo, inclusive os que estão no processo de flexibilização, estão ali em papel timbrado da BEMES. Né? A BEMES e o MEC soltaram uma nota hoje uma reportagem do Valor Econômico dizendo do que vão aprontar. Né? Então, o que você quer que faz? Eles vão continuar formatando gente. Bom, e esse mesmo pessoal, né, foi acusado das startups de um rombo que está sendo feito no Ministério de Ciência e Tecnologia num convênio feito com a Cisco, uma mega empresa para vender plataforma de comunicação à distância. Bom, será que o astronauta não sabia? Claro que o astronauta sabia. E pode ficar mais complicado, porque se por conta do Weitraub fazer o serviço público que fez, o MEC pode ir embora para o Ministério de Ciência e Tecnologia. Ou seja, está tudo se fechando, amando. O projeto que tem é esse. E lamentavelmente, as universidades não estão respondendo à altura
que precisava. Agora, veja, 3, 4 meses, nós podíamos ter feito um baita de um congresso, de um ataque à sociedade de comunicação, etc. Não fizemos. Não é? Só a Bahia fez, mas ninguém fez. Alguém está perguntando ali se nós perdemos a nossa autonomia. Perdemos. Autonomia administrativa, que dentro dos pressupostos era para democratização na universidade, portanto, significa dizer liberdade de escolher os nossos dirigentes, e olha que sujeitos a uma lista tríplice, que com esse bandido que está em Brasília agora no governo, corre o risco da lista tríplice chegar lá e ele escolher um quarto fora do lugar, como já fez isso em algumas universidades, inclusive no Mato Grosso do Sul. Então, a autonomia está sendo, né, solapada, totalmente solapada. E nós não vamos ter, que nem agora com a eleição de reitor, nem mesmo debates para colocar em xeque o que essas pessoas que são candidatos vão fazer, vamos ter. Não é? Quer dizer, falamos aqui, o que eles vão fazer com a Unicelfa? O que vão continuar fazendo com o escritório de informação? Por que deixaram a terceirização do jeito que chegou? Você está falando, a terceirização veio lá no Fernando Henrique com o argumento de minimizar custos. Ora, como minimizar custos se aumentaram os custos? E pior, os funcionários que trabalham ganham 1/3 do que ganhariam os nossos, se fossem do quadro, e gastando menos na totalidade. Né? Então, tem um gato aí no meio do caminho que não está aparecendo, tá certo? Então a gente precisa mexer. Daí a discussão. Isso tudo é a questão da autonomia. Agora, as pessoas, lamentavelmente, estão perdidas no famoso publish or perish. E agora ainda tem que pagar para publicar. Né? Aí o Elsevier, se você quiser publicar lá, seu artigo pode ser uma nova teoria da relatividade. Eles não vão publicar se você não pagar. Quer dizer, nós chegamos a esse limite, a esse tipo de situação. Quer dizer, é uma fantasia que criaram na cabeça, e nós temos um descompromisso brutal das universidades todas, porque as universidades é que formam os profissionais, principalmente das profissões que já estão regulamentadas. E cadê essa turma? Como perguntou para mim e para os alunos na Agência Nacional de Mineração, quando o pessoal disse que a turma para graduação. Ele falou assim, pois é, mas quem vai para a mina? Quem vai mapear o Brasil? No caso da geologia, né? Vale o mesmo raciocínio do resto das outras turmas. Quem vai engenheirar por aí afora? Nós não estamos fazendo. Ou seja, nós não estamos atendendo, não é só essa população pobre, só essa população que é ampla maioria. Basta ver quem está correndo atrás do quê. São 60 milhões atrás dos 600 reais, mas chega a 100 milhões, porque tem 40 milhões que não conseguiram ganhar. Quer dizer, metade da população dependendo de 600 reais, porque senão não sobrevive. Isso é menos do que um salário mínimo. E a universidade está fazendo o quê? Poxa, né? Basta olhar. Né? Agora, tem alternativa, né? Porque não tem alternativa. Agora, demanda uma luta, demanda um compromisso com a carreira, né? Com um compromisso de ser docente. Ninguém é contratado aqui pela profissão de origem. Eu não fui contratado como geólogo, vocês não foram contratados como sociólogo, como matemático, coisa do tipo. Fomos contratados todos como docentes. E, para isso, nós temos que pensar para além da formação numa instituição como a universidade. Ok, Domingos, obrigado. Eu queria passar aqui o comentário da professora Marluce. Ela fez duas perguntas aqui. Então, ela lembra que hoje tivemos a reunião dos órgãos colegiados para definir o processo eleitoral para reitor e tal, e a UFMT iria observar a paridade dos votos de docentes, técnicos e discentes, instalar o colégio eleitoral e tal. Defendemos a paridade, que é histórico na UFMT e tal, isso falamos, né? Então, ela pergunta, e com isso perdemos também a autonomia administrativa, né? Sem respeitar, né? Sem observar isso. E aí ela diz, comentem sobre a importância dessa autonomia, né? Principalmente nesse momento em que temos um governo antidemocrático. Estamos mesmo no processo de destruição do que conquistamos, isso é a primeira pergunta, né? Estamos no processo de destruição do que conquistamos. E, por fim, ela pergunta também, perdemos todas as autonomias didática, financeira e administrativa, essa é a segunda pergunta. E, por fim, ela diz como as entidades representativas e os partidos devem orientar as categorias. Essas são as três perguntas.
Aí agora a gente inverte, Domingos, você fala primeiro, depois a Cirlei, pode ser? Não sei se foi claro, se precisar eu repito. Pode, sem problema. Pode ser. Então, vai lá. Bom, o que aconteceu hoje foi lamentável, tá certo? E aí também cabe um puxão de orelha nas entidades, que pisaram em todos os tomates de outubro, que podia ter feito essa coisa lá em outubro. Mas vamos nós. Não, mesmo assim, não caberia fazer o que estão fazendo. Veja, nós não temos autonomia para dizer que o reitor nosso vai ficar mais 3 meses, 2 meses, sei lá o quê, para esperar a turma voltar. Né? Você veja onde que chegou. Não tem democracia interna, porque é controlado de fora. Né? E aí bota ali na reitoria quem? Uma pessoa que vai ser um mero repassador de ofício para lá e para cá, ou não vai mais nada. Né? Uma pessoa que, seja ela quem for, indicado nessas condições que estão aí colocadas, o que acontece? Ele não tem autonomia e não vai fazer nada. Ele está preocupado apenas e tão somente em ser reitor ou ser algum dirigente. Não é nada, ele não vai fazer nada. Porque quem manda é o MEC, tá certo? E o MEC é essa coisa que administra por comunique-se, por telefone e tal. Bom, aí a nossa autonomia administrativa, um abraço. A financeira já faz hora, né? Porque eles contingenciam a verba, faz o diabo. O dinheiro que não dá. Obrigaram as universidades a entrar no famoso reúne. Dobraram as vagas, etc. e tal. Tudo bem. Só que não tem dinheiro. E agora? Como faz? Né? Faz prédios que não servem de nada. E as universidades ficando a pé. Então, a financeira já era. Bom, e a didática? A didática vai demandar um mínimo de decência dos nossos colegas, vamos dizer assim, de clareza, né? De não aceitar o ensino à distância, a flexibilização. Porque, se é assim, lá se foi também a nossa autonomia, se é que pode chamar assim, a nossa autonomia didática, como a Rússia, né? Pergunta. Não tem, está perdendo tudo. Quer dizer, daqui a pouco não precisa. E se é para formar orangotango, né? Os orangotangos, gorilas amestrados, não precisa mesmo, né? Quanto mais distante tiver, quanto mais ele souber apertar botão erradamente para poder viver e cair ser empregado no regime do Uber e coisa do tipo, que é um dado de realidade, né? A uberização está entrando para tudo quanto é lugar. Então, é por aí que vai acabar, vai acontecer. E que os partidos... partidos qual? Né? Os partidos no Brasil, um abraço. Nós vivemos uma anomia total de partidos, instituições, etc. Certo? O desrespeito é generalizado. Portanto, não dá. As entidades, sobraram algumas poucas que ainda estão na disputa, na luta. A nossa mesmo, que nós sempre seguramos, anda pisando num monte de tomate. Não é? Quer dizer, precisa vir para a luta. Veja, hoje, além dessas notícias todas escabrosas de acabar com o MEC, etc., os caras resolveram, vamos botar para vender Correio, Eletrobras, etc., você vai entregar o país. E eles vão formar gente? Para quê? Não vai formar. Não há esse interesse. Então, em vez de a gente estar discutindo o como garantir, não só garantir a autonomia, porque para garantir a autonomia, a gente está pensando o que queremos fazer com o país. Porque nós estamos formando gente para gerar o país, e não para ficar inchando as pós-graduações. Senão não tem jeito. Bom, e a gente não está fazendo isso. Não é? E olha, aqui nós, pelo menos, eu acho que nos últimos anos, pela primeira vez, nós teríamos a chance de discutir com gente diferente, porque a universidade entrou muita gente que ganha até a família tem um salário mínimo de meio, entrou índios, entraram negros, há uma diversidade maior. Quer dizer, ia ser muito rico o debate e a contribuição da universidade, não só para a sociedade, mas para os futuros alunos. Mas, para quem acha que educação à distância é educação, aí não tem jeito, porque eles não estão educando, não estão preocupados em educar as pessoas. Eles estão preocupados em dar uma formaçãozinha de orangotango. Aí fica difícil. Né? Aí a autonomia vai indo cada vez mais no buraco. Ok, Domingues, obrigado. Professora Cirlei?
Bom, Marlúcia, boa noite. Já faz tempo que eu acho que nós estamos ladeira abaixo, entendeu? E esse momento, acho que ele evidenciou toda a nossa fragilidade e a nossa incapacidade de se auto-pensar como instituição. Porque, assim, essa proposta da flexibilização, gente, é tão absurda, né, que ela só pode ser entendida como essa incapacidade nossa de se autopensar. E se a gente não consegue se autopensar, não tem autonomia. Né? Porque a gente não consegue ter autonomia no pensamento, sabe? Formular uma crítica, uma análise crítica sobre este momento que a gente está vivendo e poder, né, organizar forças para reagir a essas imposições absurdas que estão vindo do governo federal, de uma parte da sociedade também, né, porque o governo federal é a expressão de uma parte da sociedade brasileira e numericamente expressiva, e nós não estamos conseguindo nos organizar, né? Porque exatamente a gente não consegue fazer uma análise crítica sobre esse momento. A gente foi se deixando fragilizar, a gente foi abdicando, sabe, da capacidade mesmo de pensamento político, né, de análise mais política sobre os processos sociais, econômicos e culturais que a gente, né, tem experimentado nos últimos tempos. Né, você sabe, eu não sou uma otimista nesse contexto, não, né? Eu espero que tenha gente com mais otimismo que eu e com capacidade de organizar, né, os insatisfeitos com essa conjuntura para a gente tentar pensar uma outra perspectiva mesmo de reorganização, né? Não só da universidade, mas de várias outras instâncias da própria vida que a gente tem, né, no mundo aqui fora. Perfeito, obrigado. Eu acho que a gente já está caminhando para o nosso final. Eu ia só fazer uma pergunta, talvez breve, talvez muito simples. Nós estamos no meio de uma pandemia, nós agora estamos nos aproximando de 50 mil mortos, 1 milhão de infectados, nós estamos numa situação calamitosa. Aqui nós já temos alguns estudantes que faleceram, nós estamos diante de uma catástrofe, digamos assim. E aí vários processos aqui do país de eleição eles foram adiados, por exemplo, de prefeito, por exemplo, de senador, por exemplo, processos seletivos como o Enem, SISU, tem uma série de coisas que foram adiadas por conta da situação da sociedade se encontrar fragilizada, completamente abatida e tendo que ficar em casa para sobreviver e tentando sobreviver de toda forma. Aí nós temos o caso particular sobre o qual nós falamos aqui, sobre o qual a Marluce perguntou, que é do episódio de hoje dessa criação. Aí eu queria perguntar, para finalizar, pode ser uma resposta não ou sim, se vocês quiserem, e aí vocês já podem fazer as considerações finais, mas a pergunta é a seguinte: a nossa autonomia universitária, aquilo que estabelece o artigo 207 da Constituição, dá conta da gente tomar uma saída nesse momento do processo eleitoral da UFMT? A nossa autonomia universitária dá conta de resolver esse problema, como, por exemplo, prorrogar mandato, chegar numa saída que não precise de um processo de consulta, ou isso a nossa autonomia não dá conta? Só para a gente, talvez, encerrar esse processo. E aí vocês podem... Bom, eu particularmente acho que a gente tem um dispositivo legal, e toda vez que ele foi acionado, né, nas instituições devidas, ele foi favorável à universidade, pelo menos nessa conjuntura que a gente está vivendo, né? A prova disso foi a anulação dessa MP. O problema, assim, eu vou ser talvez indelicada, tá? Não vou me desculpar, não, tá? Entenda como quiser. Eu acho que faltou vontade política da comunidade acadêmica da UFMT fazer esse enfrentamento.
Porque o dispositivo legal, ele existe. Agora, se ele não for acionado, se não houver mobilização, força social, reivindicando a materialidade desse dispositivo, ele é letra morta, como tantas outras leis que nós temos por aí, como tantos outros artigos que nós temos por aí. Agora, eu acho que faltou coragem, né? A minha indelicadeza vai ficar com essa expressão, faltou coragem, tá? Podia dizer mais coisas, mas vou ficar nessa. Ok, obrigado, Sirlei. Domingues? Vai falar disso tudo. Por mais polêmica que possa ser algumas interpretações relacionadas ao artigo 207, coisa do tipo, há condição, sim, mas para isso, primeiro, teríamos que ter reitores, não gestores, coisa que nós não temos faz tempo. E não é só aqui, tá certo? Então, e vamos eleger um novo gestor, ou seja, coisa nenhuma. Se botar um computador lá, fica do mesmo tamanho. Bom, e aí ir para o enfrentamento. Em situações mais complicadas, como foi a sucessão do professor Gabriel, nós enfrentamos e o Dorileu assumiu. Queriam colocar um estranho, porque naquela época podia fazê-lo. A legislação permitia. Depois fizemos a primeira eleição, que o Scalop não participou da primeira, ele se enganou hoje ali. Ó. Ele participou da segunda. A primeira eleição teve 2 candidatos, o professor Dorileu e o professor Tavalone. Quem ganhou foi o professor Dorileu. Depois teve uma segunda, acabou o mandato, teve um time de candidatos, quase que foi a que teve mais candidatos à reitoria, e aí o Scalop veio lá de Rondonópolis, etc., participou, e, enfim, mas foi na segunda, então já não foi nem mesmo na primeira, tá certo? Agora, para isso precisa ter coragem, a própria comunidade universitária tem que ter clareza da importância que é a universidade, da força que tem uma universidade. Veja, o governo francês quis fazer uma lei de inovação lá, da qual nós copiamos, simplesmente os reitores das universidades francesas, o pessoal do Ostrom, dos institutos de pesquisa do CNPq, CAPES, etc., correspondendo aqui, se demitiram. Ele não aguentou meia hora, o presidente da República, certo? Volta para trás. Agora, imagina se 67 reitores que se reúnem numa coisa horrorosa, porque é uma ONG, pelo menos, tudo bem, o problema deles é estar lá na ONG deles. Se eles se manifestassem para valer contra isso. E isso não é feito. Aqui, no nosso Mato Grosso do Sul, aqui, ó, botaram uma figura militar lá. Depois colocaram o quarto da lista. Quer dizer, não é nem da lista, fora da lista. Nós temos para enfrentar? Temos. Agora, isso não se ganha só na justiça. Nós precisamos também fazer valer a questão política, a defesa da instituição. Veja, o Supremo Tribunal Federal, na época que mataram lá o reitor da UFSC, né? Quer dizer, fizeram acusações estúpidas para o cara, a tortura, daí o cara morreu, né? Então, os pareceres de todos os 11 juízes em relação à autonomia universitária, ao atropelo, etc., foi fantástico, é só pegar, né? E ver para vocês verem. Agora, se a gente não provocar, quer dizer, a justiça não vai fazer nada. Né? E, por outro lado, o Bolsonaro vai fazer. Tem até uma figura medonha dentro da universidade querendo processar o mandato, fabricando que não tem vice. Quer dizer, então não precisa mais de vice, porque se o vice-reitor não é para assumir o lugar daquele que é reitor, quando ele morre, sai fora, etc., a vacância, então fecha para balanço. Para que eleger vice-reitor? Não precisa. O cara consegue fazer uma barbárie dessa e monta um processo e manda para a famigerada da AGU da vida, sei lá. E faz maior confusão dentro da universidade. Agora, veja bem, uma figura como essa, da área de saúde, o que você espera de um cara desse? Eu não espero. Eu apenas digo para algum colega, esse médico não vai não, que não é uma boa, tá certo? Porque, peraí, ó. Agora, ele é daquela turma, me desculpe aí os que são jovens há pouco tempo, eu sou jovem há mais tempo, a turma que nasceu de 80 para cá e que está dentro das universidades, na sua quase totalidade, foram
extremamente mal formados. E nós também temos culpa nisso. Então fica difícil. Agora, que dá conta, dá conta. Mas precisa de ter vontade política, disposição de luta, de briga. Vou contar para encerrar para vocês. Ele era o meu ídolo, ele foi meu professor. Se o dia que eu estiver morrendo, alguém falar assim, Domingão, você chegou perto da qualidade do professor Horácio, eu morro feliz. Pô, o professor Horácio, ele era reitor da UFRJ. Ele arrumou uma camiseta, que nem essa minha aqui, que nem essas nossas, com escrito aqui, em defesa do 207, na época da Constituição. Ele era reitor. Ele saiu pelo Brasil afora, ele veio aqui, deu um show no Della Mônica aqui na época, que era o reitor. Não é? Agora, precisa de gente assim. Tem gente que está na universidade por opção, que entende a importância da universidade, mesmo quem veio por falta de opção, mas tem que entender o espaço que está. Se a gente não tiver isso, não tem jeito. A universidade não muda, não pensa uma outra alternativa, muito menos vai pensar em um outro país. No mais, obrigado aí pelo convite e espero que tenha contribuído com alguma coisa. Até mais. Boa noite para todo mundo. Tá. Perfeito. Domingos, ok, eu vou abrir para as considerações finais, você quase já fez, eu cometi a falha de não pedir, eu acho que é para a minha falta de prática nessa coisa de live e tal, mas eu deveria ter pedido, vou pedir agora às pessoas que estão assistindo que curtam, isso é importante para a divulgação do trabalho aqui, do pessoal aqui da Dufimar, da comunicação e tal, então nós pedimos às pessoas que estão assistindo que curtam, que compartilhem, que comentem, enfim, e façam todas essas coisas que competem ao mundo da tecnologia e da comunicação aí. Muito bem, eu agradeço imensamente o convite de vocês e passo para as considerações finais, porque já estamos estourando o nosso tempo, e agora começa pelo Domingos, ele já deu um obrigado, mas pode dar outro, tá, Domingos? Para a gente encerrar, eu agradeço demais a vocês, tá? Vou ficar com a expressão de uma música do Almir Sater. Temos que tocar em frente. Não vamos desanimar, né? Para a turma mais jovem, ou jovem há menos tempo, eu já vou para os 65 anos, 42 de universidade. Antes dos 75, só se eu morrer ou ficar perdido. Vou estar na luta. E acho que os jovens, e eu tenho certeza, a gente vai conseguir, não podemos desanimar. Se eles desanimarem, nós não vamos desanimar. Vamos continuar batalhando. Valeu, obrigado para todo mundo. Maravilha. Agora, professora Cirlei, para as suas considerações finais. Bom, eu mais uma vez quero agradecer a minha estreia aqui na live. Tá? Muito obrigada. E foi um prazer, assim, né, poder estar aqui nesse momento, contribuindo com um pouco, né, daquilo que a gente pensa, estimulando, não deixando o debate morrer, né? Eu acho que para a gente continuar em frente, a gente não pode deixar o debate morrer. Isso é fundamental, né? E espero poder continuar contribuindo. Muito obrigada e até em breve. Obrigado. Ok. Obrigado. E como vocês citaram o Almir Sater, eu queria citar aí uma frase do Almir, eu queria terminar com um poema aqui, um poema da Selma, e ela é uma cantora e compositora que fez o Samba da Utopia, que diz mais ou menos assim: se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar para chover palavra sabedoria. Se o mundo andar para trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanimar, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzar, vamos para a rua gritar a palavra utopia. E com isso nós encerramos mais uma live aqui pela Dufimar, agradecendo mais uma vez aos nossos debatedores e aos telespectadores, não, aos internautas que nos acompanharam, e até a próxima. Um grande abraço para todo mundo. Tchau. Tchau.